4ª Câmara Civil. Trata-se de uma ação indenizatória por dano material e moral, com origem na comarca de Indaiatuba, primeira vara civil daquela comarca. Protocolo 4/2019, em que figuram como apelantes e apelados Soraya Santos de Oliveira e concessionária da rodovia dos Pinhais. Trata-se de uma ação ordinária de reparação de danos materiais e morais em que Soraya dos Santos de Oliveira manejou em fase da concessionária da rodovia dos Pinhais S.A. Alega que no dia 22 de fevereiro de 2016, Vanderlei de Oliveira, seu esposo, trafegava pela rodovia administrada pela ré, quando veio a chocar-se com o animal que invadiu o leito carroçado. Tal acidente provocou ferimentos que levaram Vanderlei à morte. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e pensão, além de danos, atribuindo à causa o valor de R$ 211.990. A acta extrajudicial veio acompanhada de documentos. Em 5 de setembro de 2019, foi realizada uma audiência de tentativa de conciliação que restou infrutífera. A ré apresentou resistência e contestou o feito. No dia 3 de outubro de 2019, houve audiência de saneamento e cooperação, com a presença das partes, em que se fixou a responsabilidade civil da ré como ponto controvertido da demanda, definindo-se algumas das provas pleiteadas pelas partes. Realizou-se a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas previamente arroladas pelas partes, com registro integral do sistema audiovisual. Apresentadas as razões finais, após a audiência de instrução, o feito foi julgado absolutamente improcedente, na esteira da sentença de folha 114 a 117 dos autos. Foi interposto, então, recurso de apelação pela parte autora e resignada com a decisão, e trazido aos autos, na sequência, um recurso de apelação adesivo. As partes responderam aos recursos, o feito foi pautado para julgamento na data de hoje. Os advogados se inscreveram para sustentar oralmente, o senhor Marcos Assis de Souza, eminente doutor Yasmin Silveira, Giovanni Luiz de Brizola, Matheus Ferreira Fonseca e as doutoras Gabriela Fernandes e Giovana Roberta Rossini Dias. A composição da Corte para o julgamento deste recurso encontra-se ladeado esse presidente do eminente desembargador Lima Silva, aqui em cumprimento, o desembargador revisor Ana Monteiro, terceiro juiz votante que preside os trabalhos, Ricardo Henberg, esse que vos fala no momento, quarto, quinto, sexto e sétimo juízes componentes da Câmara, eminente doutora Jaime Albuquerque, eminente doutor Valber de Almeida, doutor Zolim Joaquim e digna doutora Rafaela de Moraes. Tendo em vista a tempestiva inscrição para a sustentação oral, convoca a tribuna os eminentes patronos da parte apelante e apelada em decorrência da apelação adesiva, iniciando-se pela douta patrona da parte autora, a eminente doutora Gabriela Fernandes, que assumirá a tribuna. Vossa Excelência Gabriela Fernandes, juntamente com os seus colegas de banca, disporão todos de até 15 minutos para a sustentação oral, da maneira que eles aproverem em termos de fracionamento. Vossa Excelência. Boa noite a todos que aqui estão presentes, boa noite aos meus colegas advogados e boa noite em especial aos nobres julgadores aqui presentes. Em primeiro lugar, necessário é lembrar a razão pela qual estamos aqui presentes. Assim sendo, farei uma breve explanação sobre os fatos. Vanderlei de Oliveira trafegava pela rodovia dos Pinhais, no quilômetro 115 e 116, no dia 22 de fevereiro de 2016, quando, por volta das 4h25 da manhã, veio a colidir-se com uma jaguatirica que trafegava pelo leito carroçável da pista. Em função dos ferimentos e dos seus politraumatismos, o senhor Vanderlei não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. Uma testemunha, que trafegava em sentido contrário, o senhor Marcos Rocha, devidamente qualificado e já ouvido em audiência de instrução, imediatamente acionou a concessionária, que após 7 minutos compareceu ao local. Vanderlei deixou uma esposa, a senhora Soraya Santos de Oliveira,
a apelante deste recurso, e um filho, que atualmente possui 9 anos de idade, o Lucas Santos de Oliveira. Assim sendo, requer à apelante que a apelada cumpra com as suas obrigações, sendo elas o pagamento por dano moral e dano material, assim como o pagamento de um salário mínimo mensal a contar-se da data do ocorrido até o ano em que o Sr. Vanderlei completaria 70 anos de idade. É necessário ressaltar que esta pensão, ela visa em face de renda em relação à senhora Soraya e ao seu filho, Lucas, porquanto que o senhor Vanderlei de Oliveira era a renda principal da família, prejudicando assim os dois. Com fulcro na responsabilidade objetiva prevista pelo artigo 186 do Código Civil, esta é única e exclusivamente da apelada, uma vez que esta matéria não deixa margem ou lacunas para discutir se houve ou não culpa da vítima. Além do que, tal responsabilidade tange a apelada ao ter sido negligente de saber que existia um risco de animais silvestres adentrarem na pista e, mesmo assim, calou-se diante da situação, apenas instaurando um túnel subterrâneo para a passagem destes animais, sendo esta totalmente ineficaz. Até porque, senhores nobres julgadores, animais são seres irracionais, portanto, são seres que não têm o discernimento de entender a maneira como eles deveriam passar por debaixo daquele túnel. Friso também que, quanto à responsabilidade objetiva, esta, em páginas da contestação relatada pela apelada, confirma tal responsabilidade, como os senhores podem confirmar pela página 10 das folhas de contestação, com base em jurisprudência, que essa responsabilidade objetiva é única e somente da apelada. Assim sendo, nobres julgadores, não resta dúvidas em relação àquilo que é alegado pela apelante. São fatos verídicos e fundamentados. Concluo desta forma uma breve explanação dos fatos e novamente desejo a todos uma boa noite. Agradeço, eminente doutora Gabriela Fernandes, e para a continuidade da sustentação oral, assumirá a tribuna o eminente doutor Matheus Ferreira Fonseca, para a continuidade da sustentação oral da parte apelante, da parte autora da demanda. Vossa Excelência, tem a palavra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor presidente Ricardo e estendo meus cumprimentos aos desembargadores, aos doutores e a todos presentes nessa audiência. Como explanado pela nossa colega Gabriela, tal responsabilidade sobrecai perante a concessionária baseada na relação consumerista estipulada propriamente pelo Código de Defesa do Consumidor. No seu artigo 22, ele dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. No seu parágrafo único, reitera que, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista nesse Código. Bom, nesse conceito se consolida a existência de uma relação de consumo e, consequentemente, a proteção dada aos usuários de serviços de pedágio pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Porém, a parte requerida, ela não prestou um serviço eficiente e tampouco seguro, já que as medidas que foram tomadas justamente para a segurança da rodovia foram totalmente ineficazes. Essa passagem subterrânea que mencionaram como
como uma medida para que os animais não adentrassem na via, foi totalmente ineficaz. Até porque estamos falando de animais irracionais, como a Gabriela mencionou. São seres irracionais. E não tem entendimento do que é o certo ou o que é errado. E atualmente também temos ferramentas muito mais eficazes, mais seguras e até mesmo mais simples de possibilitar a entrada de animais na rodovia. Então, acredito que faltou um obstáculo, sim, para que esses animais não adentrassem na via. Bom, no seu artigo 22, a lei consumerista regrou especificamente os serviços públicos essenciais e foi de fundamental importância para impedir que os prestadores de serviços pudessem construir uma teoria para tentar dizer que não estariam submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. É evidente também que a proteção pelo Código de Defesa do Consumidor se constitui muito mais eficaz, visto que em seu artigo de número 14 dessa lei, ela assegura a reparação sem a necessidade de provar o elemento culpa. No seu artigo de número 14 menciona que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos às prestações aos serviços, bem como uma informação insuficiente ou inadequada sobre a sua fruição e riscos. Como resta claro aqui a relação consumerista, nesse caso, é de direito básico a facilitação de defesa de seus direitos, devido ao fato do consumidor ser a parte mais frágil na relação de consumo, ser a parte mais hipossuficiente, a parte mais carecida e a mais vulnerável nesse caso, mediante até mesmo a relação do fornecedor do produto, ou nesse caso, do serviço, que é a concessionária. Esses direitos que eu acabei mencionando também estão mencionados no Código de Defesa do Consumidor. No seu artigo 4º, o próprio legislador deixa explícito que ele reconhece a vulnerabilidade do consumidor nesse caso. E até mesmo no seu artigo 6º, inciso 8º, ele menciona que o direito que é direito básico do consumidor a facilitação de defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil. Então, dessa forma, resta evidente e absolutamente necessária a inversão do ônus da prova, de acordo com o que foi narrado, baseado no Código de Defesa do Consumidor. E também para o devido andamento do processo legal, para que o processo ele tenha equidade, tenha igualdade entre as partes, vamos dizer assim. E até mesmo no fim obter um justo julgamento, que seja honesto entre as duas partes. E até mesmo a conclusão do conflito de interesse existente aí. Agradeço também o eminente doutor Matheus Ferreira Fonseca para complementação da sustentação oral da parte autora, que também figura como apelante e apelado em razão da adesiva. A eminente doutora Giovana Roberta Rossini Dias, Vossa Excelência dispõe do tempo complementar regimental. Boa noite aos caros colegas nobres julgadores. No dia 31 de outubro foram ouvidas as testemunhas, tanto da apelante quanto da apelada. A única testemunha que presenciou o fato foi o senhor Marcos Rocha, caminhoneiro. Ele alegava estar a 1 quilômetro de distância no exato momento da colisão. Os senhores já ouviram algo relacionado à acuidade visual? A acuidade visual é a capacidade do olho para distinguir detalhes espaciais, ou seja, identificar o contorno e a forma dos objetos. Uma pessoa com a visão normal pode enxergar até 40 pés com nitidez, ou seja, mais ou menos 12 metros. Alguém com baixa acuidade, aquela pessoa que tem problemas de visão como miopia, hipermetropia, entre outros, conseguiria enxergar apenas 20 pés, o que seria mais ou menos em torno de 6 metros. O senhor Marcos realmente enxergou o que aconteceu
Em seu depoimento, ele deixa claro ter 2 problemas visuais, miopia e astigmatismo. Como alguém tendo problemas visuais, estando a 1 km de distância e, numa plena madrugada, consegue ser tão preciso quanto a rapidez com que o Sr. Vanderlei dirigia. Já os adianto que não é possível. Infelizmente, senhores, neste fatídico dia, depois deste fatídico dia, a senhora Soraya e o seu filho Lucas, eles vêm passando uma série de dificuldades financeiras, como já informado anteriormente. A Soraya depende de ajuda de familiares e também com as faxinas esporádicas para manter pelo menos o mínimo do seu lar. O arribo da sua família, o Sr. Vanderlei, ele não foi de encontro apenas com um animal silvestre, mas também foi com o descaso e a imprudência de uma empresa que, ao invés de ter tomado as medidas necessárias para a segurança, preferiu arcar com os prejuízos. O elo mais fraco nesta relação entre consumidor e empresa rompeu-se, e o resultado é uma família, seus sonhos e a sua base financeira todos totalmente destruídos. Não se trata apenas de danos materiais e morais, mas sim de uma vida promissora e o futuro de um casal que foi tão cruelmente surrupiado em razão de uma negligência da apelada. A Soraya, ela não recorre deste juízo para uma recompensa em decorrência da morte de seu marido, como já foi explanado. Na verdade, ela recorre pelo seu direito da reparação de um valor inestimável que foi perdido, ou seja, o seu companheiro, o pai de seu filho e o amor de sua vida. Obrigada. Agradeço também a ministra doutora Giovana Roberta Rossini Dias pela complementação da sustentação oral da parte autora. E assumirá a tribuna agora a banca que representa os interesses da parte ré, a rodovia concessionária, das rodovias dos Pinhais, e assumirá a tribuna o ministro doutor Marcos Assis de Souza iniciará a sustentação oral. De igual modo, o tempo regimental destinado de 15 minutos, fracionado da maneira que eles aproveram. Vossa Excelência, doutor Marcos, tem a palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador presidente, senhor relator, demais julgadores, colegas advogados. É sempre uma honra retornar a essa tribuna, ainda mais para exercermos o mundo que a advocacia nos fornece. Excelências, a sentença proferida do juiz Jacó foi perfeita em relação a negar todos os pedidos da apelante. É de conhecimento de vossas excelências de que a responsabilidade objetiva não precisa demonstrar culpa. Só que também é de conhecimento de vossas excelências que a responsabilidade objetiva tem excludentes do nexo causal. O caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo da vítima. Ao narrarmos os fatos ocorridos no dia 22 de fevereiro de 2016, pausadamente percebemos 2 excludentes de ilicitude. Vejamos, no dia 22 de fevereiro de 2016, o senhor Vanderlei trafegava pela rodovia dos Pinhais quando um animal adentrou repentinamente o leito carroçável. Bom, é de conhecimento de todos de que os animais são seres irracionais. Por isso, a rodovia dos Pinhais tomou todas as medidas de segurança cabíveis. É de conhecimento de todos também que nós, seres humanos, somos seres racionais. O animal em questão é uma jaguatirica, que chega a pesar em média 7 a 8 quilos no máximo. Tamanho estado ocasionado pelas fotos que vossos excelentes contêm altos, não seria, um animal desse pequeno porte não seria capaz de ocasionar esses danos. Outra excludente de discute o fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima, em que ela, ao trafegar acima da velocidade permitida na rodovia dos Pinhais, assume o dano causado a ele. Além do mais, excelência, a apelante, em momento algum, juntou nos autos provas de que provasse a negligência ou omissão da concessionária. A concessionária, muito pelo contrário, ela se compadeceu com a situação,
tentou uma proposta de acordo, mesmo não tendo nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido. Sendo assim, excelências, nós não estamos falando aqui de responsabilidade objetiva, e sim subjetiva. Então, pelo fato do nexo causal ter sido quebrado, pelo caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima, os pedidos formulados pela autora devem ser improvidos e manter a sentença proferida pelo juiz Jacó, respeitando, assim, a sentença. Agradeço, desejo uma boa noite. Agradeço ao ministro Dr. Marcos Assis de Souza. E para a complementação da sustentação oral da parte ré, que figura como apelada, apresentou a apelação adesiva, falará também a doutor Yasmin Silveira, pelo tempo regimental complementar ainda em continuidade à sustentação oral. Vossa Excelência a palavra. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da sessão, Dr. Carlos Limberni. Estendo meus cumprimentos ao relator e aos demais embargadores aqui presentes. Cumprimento também meus colegas advogados e demais presentes nessa sessão. Excelências, em relação aos pedidos formulados pela parte apelante, não condiz com a realidade dos fatos. São incoerentes, na verdade, e não possuem bases jurídicas. E alguns pedidos até buscam enriquecimentos ilícitos. Vejamos, em relação ao dano material, referente ao carro. Um carro de um valor elevado. Se eu não me engano, o modelo Corolla, que todos aqui devem ter conhecimento. Esse carro, ao sair da concessionária, como foi alegado nos autos, que o carro era novo, ao sair da concessionária, é de conhecimento de todos aqui que o carro perde seu valor em 15%. E o valor solicitado pela parte apelante condiz ao valor de um carro zero pela tabela FIP. Um valor no qual demonstra uma vantagem maior do que deveria ser ressarcido. E outra, em uma sociedade, num país igual ao nosso, com uma sociedade que muitas vezes age de má fé, quem que compra um carro num valor tão elevado e não busca procurar acionar um seguro para eventuais danos, não só como acidentes, mas também roubo, furto. Em relação aos danos morais pedidos solicitados pela parte apelante, como já ressaltado pelo meu colega Dr. Marcos, a mesma não conseguiu comprovar a omissão ou negligência por parte da concessionária. Tal fato que também nem o inquérito policial que foi aberto conseguiu comprovar o liame causal entre o acidente e a concessionária com sua negligência ou omissão, que foi comprovado que não houve. E também vale ressaltar que a apelada possui um direito, um benefício de pensão por morte por parte do senhor Vanderlei, o qual foi juntado aos autos também, demonstra um extrato de tal valor para ser recebido. E a mesma solicitou uma pensão a ser paga pela concessionária no valor de um salário mínimo até a data que o senhor Vanderlei completasse 70 anos. Excelências, peço que os senhores vejam que a mesma já possui uma forma de renda, conforme apresentado nos autos. Temos provas disso, como um extrato que foi anexado aos autos. Mostra que a mesma já tem um valor a ser recebido pela Previdência Social.
E ela alega não ter conhecimento de tal extrato. Como? Então, solicito que os senhores mantenham a decisão do juiz Jacó, juiz de piso, e neguem provimento a esse recurso. Boa noite e agradeço. Passaria a palavra ao Dr. Giovanni. Agradeço também a doutora patrona da parte Ré, doutora Yasmin Silveira, e para a complementação da sustentação oral da concessionária da Rodovia dos Pinhais, subirá à tribuna o doutor Giovanni Luiz de Brizola. Vossa Excelência tem a palavra, nem por complementar regimental. Boa noite, excelências. Cumprimento a todos na pessoa do nosso nobre presidente e vou logo aos fatos. Tá? Vou fazer um breve relato dos fatos e também vou fazer algumas decisões aqui necessárias. Tá? O fato é que estamos diante de uma lide controvertida. Por quê? Porque se confundiu aqui o direito objetivo com o direito subjetivo em alguns momentos. Mas nós não negamos que existe a responsabilidade objetiva no fato. Porque ele era um consumidor, ele trafegava pela via e ali ocorreu o acidente. Isso não se nega, até porque se verifica nos autos, temos o relato circunstanciado do delegado, nós temos também a viatura também que tentou socorrer a vítima, nós temos todo um contexto. Porém, ressalta a importância de adentrarmos ao fato de que houve podemos dizer assim, que houve uma quebra do nexo causal. Como é que isso se dá? Isso se deu a partir do momento que ele, a vítima, o falecido, o fato em si veio a transitar pela via carroçável do local. Via carroçável que não tem acesso local. Então a via, ela não tem acesso local pela via carroçável. Porque o senhor já não foi para qualquer área onde você tem a via carroçável, onde você tem acesso a localidades, a bairros, até comércios que ficam à margem das rodovias. Ali não é o caso. Tanto que vocês podem verificar nos autos, pela foto anexada, que naquele momento a violência tamanha se deu do lado esquerdo do motorista, não foi do lado direito. Então ele saiu da pista, ele pegou o animal em um local fora de segurança, não sabemos o porquê, não podemos afirmar nada, dando causa. Então nós temos uma excludente seguida de outra excludente, todo caso fortuito. A imprevisibilidade. A concessionária detém todas as certidões federais e estaduais, tanto o IBAMA, CETESB, a TESP, temos também a DER também, que não foi concedido todo dentro do trâmite que eles regulamentam. Então nós temos toda a documentação que prova que existe uma segurança, tá, dentro dos padrões internacionais, não só brasileiros. Pois é, dentro desse diapasão, dentro dessa situação, não há que se falar em responsabilidade da concessionária. Não tem como, não existe possibilidade. Porque a concessionária, a gente pode verificar nos autos pelo boletim de ocorrência, que foi também relatado aqui 7 minutos. O resgate, toda a equipe estava lá. Mas, impossível socorrer pela violência da pancada. Pois bem, digamos que se eu tivesse ocorrido ao centro da pista, não há que se falar, não teria que se falar que não houvesse a responsabilidade da concessionária. O animal atravessou. Talvez, pelo caso fortuito, poderíamos falar. Talvez, por que não? O animal passou
centro da pista. Não foi isso. Pelo contrário. O veículo se transportou para fora da pista, no leito carroçável, e dali houve o acidente. Fato que gerou uma vítima, que nós nos compadecemos, com certeza, um pai de família. A nossa ideia é que realmente seja reconhecido a responsabilidade no fato exclusivo da vítima, inerente à concessionária. Faço um adendo que, quando houve o inquérito policial, o próprio Ministério Público suscitou pelo arquivamento. No processo em diante, se verifica que todos os atos em que o juiz e o Ministério Público se manifestaram foram de provimento à ré. Em nenhum momento foi dado qualquer provimento à parte apelante, no caso aqui, a parte apelante. Então, um juiz que ouviu toda a excelência, um juiz togado, de piso, já se manifestou sobre o caso. Eu acho importante, relevante, eu só fazendo um adendo em relação às palavras dele. Ele fala assim, olha que interessante, ele deixa claro, enfim, não restando devidamente provada a falha do serviço, a omissão ou negligência da concessionária no dever de vigilância inviável estabelecer o nexo de causal. E é nesse quesito que eu vou me encerrando. Porque se não existe nexo de causalidade, não há de eu entrar nas indenizações. Olha, afasto totalmente a questão da indenização pleiteada por até o máximo de 70 anos da vítima, até porque nós sabemos que existe a relação previdenciária, porque ele era um trabalhador, isso está provado nos autos. Então, eu acho que não creio que seja viável nós vincularmos uma responsabilidade exclusiva e um fato fortuito, isolado, e transferi-lo não seria uma medida de justiça, excelências. Vincular um fato realmente exclusivo, se prova pelos autos, prova dos autos. Detalhe, não se provou, em hipótese alguma, aliás, pelo contrário, só se contestou, mas não se tem prova material de que ela não recebe, que ela não tem renda e que ela vive de favores. Você concordando comigo, excelências, que isso daí, a falar, qualquer um fala, mas tem que se provar a que fala. Eu acho importante também dizer o seguinte, que só um alerta para a conclusão, mas estou concluindo agora. Gostaria que as excelências seguissem o provimento do juiz de piso para todos os provimentos, desse provimento, a improcedência dos pedidos na íntegra, mas fazendo uma ressalva. Peço aos senhores que olhem com cautela sobre os honorários suplenciais que foram adotados, que não estão de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, parágrafo 3º e inciso 1º, onde foi se habilitado apenas R$500 de honorários suplenciais, que seja adequado de acordo com a lei. Agradeço a todos a palavra. Uma boa noite. Agradeço ao doutor Giovanni Luiz Brizola pela complementação na sustentação oral da parte ré e dar aos eminentes pares, notadamente o eminente relator, produto revisor, estão aptos a proferir o julgamento. Gostaria de fazer uma ressalva que, por ocasião da votação não ser unânime, ou seja, não tenhamos em perspectiva 3 votos no mesmo sentido, utilizaremos a técnica de julgamento ampliada, constante do artigo 942 do Código de Processo Civil, desde a edição
do novo Código de Processo Civil 2015, com vigência iniciada em março de 2016, assim que se procede e assim que procederemos caso este resultado não unânime ocorra. Passo a palavra então ao eminente desembargador relator para proferir o primeiro voto neste processo. Vossa Excelência, Dr. Lime Silva, tem a palavra. Cumprimento a todos, uma boa noite, senhor presidente Ricardo Messer, desembargador Alan, os demais desembargadores, os advogados da parte autora e da parte ré. Trata-se de uma ação de reparação por danos morais e materiais, movido pela senhora Soraya Santos de Oliveira, em face da concessionária da rodovia dos Pinhais. O motivo ensejador da causa ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2016, quando o senhor Vanderlei de Oliveira, às 4h25 da manhã, dirigindo na rodovia, atingiu um animal semimovente no caso. Com o ocorrido, a autora requereu por reparação, no total, R$ 211.990 na exordial. Nos dias 5 de setembro de 2019, foi realizada uma audiência de conciliação, o qual restou infrutífero. A ré foi regularmente citada, trouxe as suas provas, houve réplica depois da contestação e, após isso, a audiência de saneamento e cooperação no dia 3 de outubro de 2019, o qual se fixou como ponto controvertido a responsabilidade da parte ré. Foi deferida a partir daí a produção de provas para ambas as partes, provas orais, depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, e houve também um indeferimento de uma prova pericial pedida pela parte ré. No dia 27 de outubro de 2019, a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e a parte que foram arroladas pelas partes, houve a manifestação das razões finais e, no dia 8 de novembro de 2019, o juiz de direito deu a sentença julgando totalmente improcedente com resolução do mérito do caso e fixou os honorários advocatícios da parte ré, no caso vencedora, em R$ 500. A autora entrou com recurso de apelação, pedindo para que reformulasse totalmente a sentença, enquanto a parte ré, ela pediu num recurso adesivo que modificasse os honorários para que ou se colocasse no mínimo legal de 10% ou no máximo de 20%, segundo o CPC 2015. O voto, tendo em vista que houve a quebra do nexo de causalidade, segundo o artigo 393 do Código Civil, não há que se falar em responsabilidade objetiva da parte ré. Houve totalmente, foi um caso fortuito, de força maior, no qual o próprio motorista não estava dentro da via, e também isso já vem sendo há alguns anos uma medida muito grande do Estado de São Paulo com relação a isso, adotando medidas internacionais para a prevenção de acidentes como esse, com semimoventes, que ocorreu no caso. Então, segundo a apelação, eu continuo com a decisão do juiz de piso, voto improcedente a ação. E sobre o recurso adesivo da apelação, eu fixo no mínimo legal de 10%. Agradeço ao eminente Dr. Lime Silva pelo voto de relatoria. Para efeitos de registro, então, Vossa Excelência nega provimento a recurso da parte autora, mantendo rígida a sentença proferida pelo juiz de piso e dá provimento ao recurso adesivo da parte unicamente para ajustar os termos da verba suplemencial. No mínimo legal, 10% seria registrado. Então, passo a palavra ao eminente desembargador revisor, Dr. Alan Monteiro. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite. Primeiramente,
Quero cumprimentar aqui os meus nobres colegas desembargadores, Dr. Senhor Lima, Dr. Ricardo Rimberg. Cumprimento também os patronos da parte que ora chamam de altura e parte ré, né? Agradeço pelas nobres elucidações que trouxeram aqui nesta noite e que são de profunda importância para a concretização da justiça. Como já exposto pelo nobre relator, a apelação foi imposta pela autora, né, que, descontente com a sentença, procura a reforma da sentença, que julgou improcedente os pedidos, ora pleiteados na exordial. A parte ré, a concessionária, impôs recurso de apelação adesivo e, resumidamente, para não estender, o fato trata-se de um acidente de trânsito envolvendo um carro versus um animal, né, que transitava pelo leito calçado da rodovia, sob a administração da concessionária Empresa Ré, e que culminou no falecimento do esposo da autora. Dado o tempo exíguo, passo então a fundamentação que julgo de maior importância para esse momento. Pelo exposto aqui nessa tribuna, também pelas provas juntadas aos autos, inclino-me no entendimento de que assiste razão a autora na reforma da sentença. Na sentença, o juízo certamente foi certeiro em de reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa ré, né, juntamente com o reconhecimento da relação consumerista entre ambos os polos, o que coaduna com a jurisprudência tanto dessa Corte de São Paulo quanto do Supremo Tribunal de Justiça, né? E também em respeito aos artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, combinado com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em que pese o juízo de piso ter proferido, entendido de que houve a quebra do nexo de causalidade, a ponto que essa questão ela deve ser reformada. A concessionária oferecer um serviço público tem o dever de zelar pela segurança de todas as partes que ali transitam, fazem uso da via, como também arca com os ônus e o risco dessa empreitada, né? Diante disso, a alegação de que há sinalizações, a passagem subterrânea, salvo maior juízo e em respeito também ao entendimento diverso do relator, isso indica para mim de que não foram realmente eficientes os meios adotados pela empresa ré, no sentido de que impedisse o ingresso de animais na rodovia, o que e que de tal forma esse ingresso ele equipara-se ao defeito na prestação de serviço, conforme protege o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, após esses detalhes, sigo também o nobre relator, no sentido de reformar os honorários advocatícios, para que obedeça o artigo 85, parágrafo 2º do Código Civil. E, diante do exposto, conheço de ambos os recursos e voto pelo provimento da apelação interposta pela parte autora e nego o provimento ao recurso adesivo interposto pela empresa ré. Era como voto.
Agradeço Vossa Excelência, desembargadora Ana Monteiro, mas só para efeito de quantificação da indenização moral, Vossa Excelência arbitrou enquanto... Pelo que consta da apelação e do meu entendimento também... Aí teve os 100 mil reais disso? Percebo que o quanto indenizatório indicado pela autora são suficientes e razoáveis diante até de outras decisões proferidas por esse juízo. Aqui no Conselho Exordial, então, Vossa Excelência dá provimento ao recurso da parte autora, de acordo com os pleitos inaugurais. Isso mesmo. De registro do voto, agradeço o voto de Vossa Excelência. Em continuidade, passo ao voto também, bastante alongado, conhecendo o adiantado da hora, também me eximirei de fazer a leitura na íntegra. Já está disponível a Vossa Excelência, eminentes pares aqui, e gostaria, antes de mais nada, de ressaltar que trata-se de um caso igualmente complexo, tal qual o julgamento do processo anterior, envolve um óbito, uma questão controvertida a propósito do tema da responsabilidade civil, que comporta, como nós acabamos de presenciar, entendimentos diversos. O eminente relator entende que deveria ser mantida intocada a sentença no tocante à improcedência do pleito, só reformando, claro, para atendimento às balizas legais, a verba indenizatória conforme pleito da parte ré, ao passo que, na sequência, o ente revisor, desembargador Ana Monteiro, entende de forma diversa, entende que deve prevalecer a teoria aqui do risco, e provavelmente em decorrência da incidência da Lei 8.078, dos próprios ditames constitucionais da Carta, artigo 337, parágrafo 6º da Carta Política, deve a concessionária, em homenagem à responsabilidade aqui objetiva, que consta do voto de Sua Excelência, responder civilmente, portanto, indenizar a parte autora. Eu vou pedir veementemente relator e ousar divergir de Vossa Excelência, o decano aqui da Corte, contra-se presente, é muito experiente na casa, desembargador Lime Silva, que sempre traz luz, né, a essa polêmica da Câmara, mas ouço aqui, pode devidamente divergir de Vossa Excelência nesse sentido, para acompanhar o eminente revisor, e no sentido de dar também provimento ao recurso da parte autora, para, nos termos do que trazido, né, inicial em termos de pleito, acompanhar integralmente, em toto, um voto muito bem fundamentado, lastreado, de Vossa Excelência, desembargadora Ana Monteiro, e também acompanhá-lo, e não é diferente do entendimento de Vossa Excelência, o eminente decano e relator Lime Silva, ao ajuste necessário, isso vem ex lege, poderia ser de ofício, arbitrado, dos honorários nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, como bem esposado pelo digno advogado, que por último ocupou a tribuna, o Dr. Giovanni Luigi, necessária a adequação nestes termos. Em decorrência disso e de tudo que consta do voto, que já foi entregue e disponibilizado a Vossas Excelências, peço que venha novamente o eminente relator e acompanhe o digno revisor. Tendo em vista que não tivemos unanimidade, porque o eminente relator negava o provimento ao recurso da parte autora, ao passo que revisor, terceiro juiz votante, deram o provimento ao recurso da parte autora, passaremos a colheita dos demais votos aos votos dos quarto, quinto, sexto e sétimo juiz votantes, a iniciar pela digna desembargadora Janina Albuquerque, quem confira a palavra de logo. Você não tem a palavra. Boa noite a todos, os pares aqui presentes. Gostaria de parabenizar os nobres advogados pelo exercício da advocacia, muito bem apresentado aqui nessa noite. Mediante os fatos já aqui narrados, sem controvérsias, eu aqui gostaria de registrar diretamente o meu voto. A parte autora, ela aqui, ora apelada,
ela solicita, né, a configuração da responsabilidade da concessionária, mas, diante de todos os fatos, eu também concordo com o nobre relator e o acompanho no voto de que houve rompimento do nexo causal. Não vislumbro aqui na causa o defeito na prestação de serviços da concessionária. E conforme muito bem observado pelo juiz Acó, nos julgados recentes que versam sobre o tema que nós estamos julgando essa noite, a adoção da responsabilidade objetiva ela não implica atribuir total responsabilidade, né, ao concessionário a qualquer acidente que haja na via. Aqui, nessa noite, conforme narrado, na via carroçável, né? E, mediante a isso, em relação ao recurso adesivo também, né? No caso, eu também não vislumbrei nos autos do processo a arguição, na verdade, a comprovação documental e testemunhal da arguição da parte autora. Seguindo assim, então, o nobre relator, eu nego a apelação do autor e dou provimento, né, ao recurso adesivo da parte ré, também corrigindo o pagamento dos honorários advocatícios e, na verdade, me perdoem, gostaria de retificar, parcial provimento do recurso adesivo, pois não vislumbro a litigância de má-fé. Apenas peço a reforma dos honorários advocatícios. Agradeço também o ministro desembargador Jair Albuquerque, na esteira do voto do relator, então negou o provimento do recurso da parte autora, né, mantendo intocada a sentença nesse particular, e deu parcial provimento também em conformidade com o entendimento de toda a Corte até o presente momento, para ajustar, conforme as balizas legais, a verba honorária sequencial. Isso? Então, eu passo a palavra ao ministro desembargador Valber de Almeida para proferir o quinto voto da noite. Vossa Excelência, doutor Valber tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Ricardo Ribeiro. Queria estender meus cumprimentos que presto a Vossa Excelência aos demais colegas, desembargadores, aos advogados pela brilhante explanação, pelo importantíssimo exercício da advocacia. Cumprimentos e desejo a todos uma boa noite. Senhores, como já foi muito bem explanado, não vou me adentrar muito ao caso, apenas fazer um breve resumo, informando que a parte da autora está pleiteando só um momento, indenização por danos morais e materiais em face de um acidente de trânsito, em que seu esposo, o esposo da senhora Soraya Santos de Oliveira, veio a falecer nesse acidente lamentável, e deixando o filho de 9 anos, atualmente com 9 anos, e ocasionando diversas, segundo a autora, diversos problemas em termos materiais, por conta de o senhor Vanderlei, a vítima, ser o principal provedor da família. Ela pede, além da pensão, danos morais e materiais. Quanto à parte ré, ela pleita por tirar a responsabilidade da concessionária em questão, pois por acreditar haver esse rompimento do nexo causal, retirando a culpa pela indagação de que o senhor Vanderlei, no momento do acidente, estava em alta velocidade, constando nos autos que estava a 140 km por hora, foi verificado o último registro de 140 km por hora numa via de 80.
Então, senhores, sem mais delongas, a parte da fundamentação, consta no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes no Sistema Nacional de Trânsito. Baseado nisso, eu acredito que houve uma falha no dever de vigilância, pois está configurada a relação de consumo na teoria do risco. E apenas o fato do motorista supostamente estar em alta velocidade, não acredito que é esse nexo causal. A responsabilidade objetiva da concessionária. Então, sem mais delongas, senhores, eu voto por total provimento ao recurso da parte autora. Esse é o meu voto. Quanto ao recurso da parte ré, Vossa Excelência também acompanha os jogadores anteriores que ajustaram a verba honorária às balizas legais? Também nos dá parcial provimento ao recurso da parte ré também? Sim, parcial provimento ao recurso. Agradeço também ao desembargador Valber de Almeida, que acompanhando a divergência iniciada pelo digno doutor desembargador Alan Monteiro, dá provimento ao recurso da parte autora e também dá parcial provimento ao recurso da parte ré, unicamente para ajuste da verba sucumbencial. Passa a palavra, então, eminente desembargador Solino Joaquim, para proferir o 6º voto da noite. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui os nossos colegas presentes nessa noite, a eminente excelência Dr. Heimberg, e meus cumprimentos aos meus pares aqui. Saúdo também os advogados que fizeram sustentações orais aclaradoras. Gostaria de dizer que aqui hoje temos a oportunidade de assegurar a justiça. Que o direito civil hoje traz essa contenda tão virtuosa, não sendo privilégio apenas das câmaras criminais, em diferente medida, entretanto, tão privilegiada quanto. Aqui hoje falamos do caso da Soraya Santos de Oliveira, que teve ceifado a vida de seu marido, Vanderlei de Oliveira, que teve um acidente na data de 22 de fevereiro de 2016, colidiu seu carro com um animal na via administrada pela concessionária Rodovia dos Pinhais. Dito isto, acredito que, como já explanado durante todo o processo, a relação entre o falecido e a concessionária trata-se de uma relação consumerista, cujo fornecimento desse serviço responde independente de existência de culpa, mediante defeitos relativos à prestação desse eminente serviço. Compreensão esta que já foi consolidada, inclusive, aqui neste tribunal, dentre outros tribunais dentro do nosso país. Ora, a rodovia tem sim o dever de dirigibilidade e conservação das vias, cumprindo assim a preservação do local e daqueles que percorrem a via. Trata-se, então, da verificação da necessidade de se estimular o desenvolvimento de novas alternativas para a diminuição de acidentes dessa natureza. Pois pode-se verificar que as alternativas até então aplicadas pela sua concessionária não foram eficientes para sanar essas questões que hoje, por exemplo, discutimos aqui. Não obstante que esse evento implica na responsabilidade da concessionária, do dever de indenizar diante da relação estabelecida entre os mesmos, como foi perquirido durante todo esse processo. Eis que não encontra-se suprimido o nexo de causalidade, e sim reconhecido, ligando-se à conduta omissiva da concessionária de não agir diante desses fatos para evitar que fatos como esse tivessem acontecido, como foi com o caso do dano ao Vanderlei. Balizando esse entendimento nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
e também até mesmo na nossa Carta Magna, no artigo 6º. Esse trágico episódio, desfez uma família e vitimando o esteio delas que trazia o sustento dessa família. Contudo, o fato cabe reparação, dito que já esse ano foi definido. No entanto, não cumpre em sua totalidade os pedidos da autora, visto que a pretensão da pensão de um salário mínimo não deve prosperar, pois não podemos inferir a certeza sobre o futuro e analisar prospectivamente na incerteza do possível porvir, sendo imprevisível, casuístico, a finalidade de saber que rumos teriam tomado a vida dessa família. Diante disto, não vislumbro aqui um mérito a essa aspiração da parte autora, podendo ser discutido em outra oportunidade, talvez em outro instituto cabível, como o INSS. Eu passo a palavra agora ao meu nome colega Zonini para conferir o voto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, relator e revisores, nobres colegas que compõem aqui a mesa. Queria agradecer também a presença das duas partes de advogados da parte autora e da parte ré. E me permitir separar o voto em duas partes. Primeiro, julgando o recurso de apelação interposto pela parte autora, Soraya Santos de Oliveira, e depois, numa segunda parte, votar sobre o recurso adesivo interposto pela concessionária Rodovia dos Pinhais. Portanto, em primeira fase, falando sobre o recurso de apelação da parte autora, foi requerido a pensão, como já exposto aqui, não vislumbramos qualquer nexo com a rodovia dos Pinhais, e sim deverá ser requerido perante o INSS, que dispõe desse privilégio. O segundo requerimento é de danos morais, e a gente acolheu esse pedido de danos morais. No entanto, em 10 mil, e não como foi pedido na fase do processo inicial. E um terceiro, danos materiais, em consonante com o artigo 1422 do Código do Consumidor, por acreditar que a concessionária tem responsabilidade objetiva a pagar o importe de originalmente 99 mil, corrigido com porcento de mora, chega a 111 mil, valor esse será pago pela perda do veículo. Portanto, terminando o voto dessa primeira parte do recurso de apelação da parte autora, do parcial provimento ao recurso interposto. Agora, seguindo o voto, falaremos do recurso adesivo interposto pela concessionária Rodovia dos Pinhais, que requer duas demandas. Primeiramente, a litigância de má-fé, que, no nosso entender, não iremos acolher, pois no processo não foi provado nenhum tipo de litigância de má-fé por parte da autora, e foi requerido o reconhecimento dos honorários advocatícios de sucumbência, mas foi pedido 20% dos honorários, diferente dos R$500 da sentença em APO, no qual a gente reforma também e fixa somente os 10%, que é o mínimo legal, em consonante com o artigo 85, parágrafo 2º do CPC.
Portanto, voto parcialmente, dou parcialmente provimento a esse recurso adesivo e assim voto. Agradeço também ao eminente desembargador Zolini Joaquim pelo voto, que acompanha a maioria até então formada, mas dá-se parcial provimento, não integral provimento ao recurso da parte autor, né? Houve ressalvas quanto à verba atinente a pensionamento, não é isso? A pensão a gente reputa, certo. Os morais em 10 mil. É uma modificação nesse sentido, dá-se parcial provimento ao recurso da parte ré no tocante à sucumbência. Sucumbencialmente. 10%. 10% como a legal, maioria nesse sentido formada. Mandar aos eminentes os desembargadores, se desejam manter todos os votos até então proferidos ou alterar, todos mantidos, gostaria de dizer que, compulsando os autos, melhor refletindo, creio seja necessário, e antes da proclamação do resultado, possível isso aconteça. Então, peço nova vênia aqui, eminente revisor, para modificar o meu voto antes da proclamação do resultado, entendendo melhor, após a explanação dos eminentes pares, que assiste razão, sim, à parte ré, no sentido de inexistência de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal e inexigibilidade ou uma conduta diversa quanto à impossibilidade de se reconhecer aqui a falha na prestação de serviços. Então, ouso agora divergir, eminente revisor, para acompanhar o outro relator. Isso é possível acontecer. Há pouco aconteceu no nosso pretor excelso, no julgamento notório no caso do COAF, hoje o IFE, Unidade de Inteligência Financeira, em que o eminente presidente daquela corte, o ministro Dias Toffoli, que tinha o voto no sentido, no dia seguinte votou de forma distinta. É o que eu passo a fazer agora. Então vejam vocês, eminentes pares, que temos agora uma votação apertadíssima e empatada, de tal sorte que caberá o voto de Minerva, então o voto que irá esclarecer essa contenda e tal a atribuição, incumbência, quis o destino, doutor desembargador Rafael de Moraes, coubesse a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, com o voto de desempate para fechamento da noite. Primeiramente, queria cumprimentar aos nossos ilustres desembargadores e advogados e estendo aos meus cumprimentos aos civis presentes. Bem, diante do esclarecimento do relatório dos nossos queridos amigos desembargadores, eu vou encurtar o meu voto, ser mais sucinta e já direto ao meu voto. Eu vislumbro que a requerente tem responsabilidade objetiva ao zelar pelas condições de tráfego da rodovia, né, em todos os seus aspectos, e a probabilidade de um animal selvagem adentrar a via é possível sim, né, diante do que ocorreu nessa lide que nós estamos discutindo. E diante dessa situação, a concessionária ela tem uma atividade econômica, ou seja, é um risco da atividade econômica da requerida. Então, ou seja, ela tentou fazer todas as medidas para tentar não deixar de entrar dentro da via esses animais selvagens que nessa lide seria uma jaguatirica, né? E também falo que a obrigação da requerida de reparar eventuais danos que existe diante de culpa ou dolo do usuário da via, né? Diante dessa situação, eu dou provimento ao recurso da autora, diante do embasamento do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, que diz que o fornecimento de serviços responde independentemente de culpa pela reparação de danos causados ao consumidor. E também dou provimento parcial referente aos honorários de advocatício no recurso adesivo, conforme dispõe a lei, reduz a 10% do valor. Assim, voto.
Agradeço também a desembargadora Rafaela de Moraes por proferir o último voto da noite. Então, nós, em votação apertadíssima aqui, decidimos por dar provimento ao recurso da parte autora e também dar parcial provimento ao recurso da parte réu, unicamente para ajuste da verba honorária. Isso foi um entendimento uníssono da Corte. Houve uma alteração de voto antes da proclamação do resultado, o regimento permite a legislação que isso aconteça, né? Mas gostaria de dizer que só o fiz para que tivéssemos o voto de Minerva, o voto de desempate, realizado pela desembargadora Rafaela de Moraes, para que ficasse mais calorosa a nossa noite, especialmente nesse final de noite e última atividade que estamos a realizar. Proclamando-se o resultado, então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso da parte autora e também deu-se parcial provimento ao recurso da parte ré, então somente para ajuste da verba honorária. Vencidos, desembargador e relator, o terceiro juiz votante, que alterou o voto, porque dava provimento ao recurso da parte autora e depois negou, e igualmente a quarta juíza componente da Câmara, a doutora desembargadora Jaine Albuquerque. Agradeço imensamente a presença e a paciência de todos aqui presentes, que estiveram para prestigiar os colegas, e especialmente, claro, aos alunos aqui do sexto semestre, do curso de Direito da Unimax, e sem o esforço de vocês, o empenho e a dedicação, isso foi notório, nada disso aqui aconteceria. Ao Max Jurídico pela cobertura integral do evento, faço agradecimento também ao Eduardo pela realização das disposições aqui, das mesas, para que nos ambientássemos num ambiente muito próximo do que se verifica no Tribunal de Justiça verdadeiro, e tal qual feito no primeiro trabalho da noite, no julgamento do processo número 2, 2019, no processo 4 agora que se encerra, a todos os acadêmicos do sexto semestre, uma calorosa e efusiva salva de palmas, e merecida salva de palmas. Encerrando então e proclamando seu resultado, caso queiram também tirar algumas fotos para registro oficial, fiquem à vontade, nós tiraremos. Depois que tirarmos algumas fotos, a gente dobra as becas e as fotos para retorno ao local. Gratidão a todos que acompanharam ao vivo o Max Jurídico aqui no auditório Unimax para acompanhar as audiências que começaram no dia 28 do 11 e terminou hoje no dia 5 do 12. Espero vocês numa próxima e acompanhem a gente. 3 minutos para as fotos aqui, já atenderei Vossa Excelência também, tá?